Fala galera da Na Vibe! Voltamos com o quê? Vídeo! Saudade, né? Gente, fiquei 4 dias aí, ó. Peguei Não, mas não é só isso. 4 dias foi os últimos vídeos, mas... E a vida? A vida, que você sumiu, abandonou o canal. A vida em Londres, quem mora aqui sabe como é que é, né, gente? Tem nem tempo pra se coçar direito. Então, entre um trabalho e outro, a gente vai tentando gravar. E eu tô aqui com você. Então vamos lá, vamos aproveitar a presença do Diego aí, que eu acho que ele tem os melhores comentários. Para, não me coloca aí. Porque o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto, eu acho que muito sensível, principalmente pra nossa comunidade brasileira. Felizmente, alguns acabam aproveitando as oportunidades e utilizando os recursos de modo errado, que acaba prejudicando a nossa imagem. Vocês vão entender mais, mas antes, ó, já se inscreve no canal, deixa o like, que toda semana tem 2 vídeos. Não, eu nem tô acompanhando mais. Não, 2 vídeos, tem, às vezes tem até mais. Caramba, do então, jeito que tá essa semana aqui, pode ter até mais. E assiste até o final, porque esse vídeo vai dar o que falar, tá bom? Então vamos lá, Cíntia. Então é o seguinte, vamos lá. O que eu queria falar pra vocês, porque o governo revelou o quanto ele tem gasto com retorno voluntário. Pra quem não sabe o que isso significa, o retorno voluntário é um programa do governo de mandar pessoas que estão aqui no Reino Unido, sejam elas com pedido de asilo que foi negado, sejam elas que tenham cometido algum crime aqui no Reino Unido, pessoas que estão em situação irregular, passaram do prazo, não estão mais legais aqui no país, elas pedem essa ajuda do governo para retornar para o seu país de origem. Então esse é um programa que o governo lançou há muitos anos já, inclusive, e aí eles divulgaram quanto eles gastaram no último ano somente com esse retorno voluntário. Não foi pouco não, tá? Mas antes eu quero só falar um detalhe, Cíntia, porque muita gente fala assim, eu vou para Londres, vou ficar 1 mês e vou pedir o retorno voluntário. Não, gente, você não pode. Você tem que só se passar, somente se você passar desse prazo aí de 6 meses, tá? Não adianta chegar aqui, pegar esse retorno voluntário e voltar, tá? E há muito tempo a gente evitou falar do retorno voluntário aqui, apesar de muitas pessoas mandarem mensagem pra gente querendo saber como isso funciona, justamente porque a gente sabe que o brasileiro sempre quer dar um jeitinho onde quer que ele esteja. Então o que a gente já viu muito aqui acontecer é, o brasileiro vem pra cá, fica 6 meses, passa do prazo, pega o dinheiro do governo, fala, olha, tô passando fome, não tenho onde morar, entra com um pedido aí desse recurso e sai daqui do Reino Unido levando até 3 mil libras, tá? Porque esse retorno voluntário, esse programa, ele te oferece até 3 mil libras para você retornar ao seu país de origem e ainda arca com as despesas da sua passagem aérea. Eu acho que assim, ok, se o cara realmente tá precisando, tá na dificuldade, beleza, se é uma forma que vai te ajudar lá no Brasil, eu acho... A recomeçar, sofreu algum golpe aqui no Reino Unido, que acontece algum acidente, a pessoa precisa voltar, estava aqui ilegal. A gente tá falando que a gente não acha justo com brasileiros que pega, vai pro Brasil, vem de novo, pega de novo, sabe? E fica nessa malandragem, entendeu? Nessa malandragem, nesse ciclo vicioso. E aí quando o governo divulgou essa matéria falando do quanto que foi gasto, e ele ainda diz que esse valor exorbitante que foi gasto ainda é mais barato do que manter as pessoas que estão em situação irregular ou em situação ilegal aqui em hotéis com todas as outras despesas. Então vamos lá falar pra vocês qual que é. Vou colocar aqui na tela. Ó, você que comanda hoje, o que você acha? Grava a tela ou você quer que só ponha a notícia aí na tela? Não, pode gravar a tela aí, acho que vai ser melhor. Então vamos lá, revelado. O Ministério do Interior paga 53 milhões a imigrantes para deixar o Reino Unido. 53 milhões de libras. Aproximadamente 380 milhões de reais. Quase 400 milhões. É bom na matemática. Não sei, eu acho que deve ser isso aí, gente. Exclusivo, o Ministério do Interior disse que os retornos voluntários assistidos são mais econômicos do que financiar acomodações para aqueles que aguardam a deportação forçada. E a deportação forçada a pessoa tá aqui, cometeu algum crime, eles vão deportar. Ou a pessoa foi pega pela imigração por algum motivo, ela fica aguardando nos centros de detenções, por exemplo, antes de retornar ao Brasil. Então é mais barato oferecer para essa pessoa essa condição de retorno voluntário do que mantê-la aqui até a aprovação, por exemplo, de um pedido de asilo, ou que seja resolver os trâmites, né, burocráticos, a parte burocrática, se a pessoa vai ser concedido o direito a viver aqui ou não. Enfim, é mais barato pagar 3 mil libras e arcar com o custo das passagens aéreas do que manter essas pessoas aqui. Vocês vão entender qual a diferença se manter aqui ou mandar de volta com um retorno voluntário. Então, quanto que custa manter uma pessoa aqui no Reino Unido em hotel? O home office somente de 2023 para 2024 gastou 4,7 bilhões. Bi, não é mi não, tá? É bi. Com as pessoas que solicitaram asilo. Então as pessoas chegaram ilegais aqui,
pelos bots, como a gente tem falado, pedem asilo e ficam em hotéis, por exemplo. Ou pessoas que ficam irregular aqui, porque a gente também já explicou que isso acontece e que o governo estava tentando alguma medida de conter isso. A pessoa ficou irregular aqui porque passou o período do visto de turista, ou o visto de trabalho venceu, ou o visto de estudante venceu e a pessoa, vou pedir asilo para o governo porque eu não quero ir embora. Então, com todas essas pessoas, o custo para o pedido de asilo e manter essas pessoas aqui, 4,7 bilhões. Ó, isso representa o maior valor já registrado para esse tipo de gasto. Uau! Não, só de hotel quanto? 3 bilhões de libras, gente. Só com hotel, você tem noção? Rapaz, tá onde? Tá em Mayfair, pô? Tem aqui o valor. A diária de uma pessoa aqui no hotel, gente, eles estavam gastando 145 libras, cara. E é uma média, dia, né? É uma média. Por dia, por noite, né? É por noite. Desses 3 milhões, desses 3 bilhões cara, gasto. Vamos ver, por semana aqui, ó, deixa eu pôr aqui. Mais de 1.000 libras por semana, cara. Tem pessoas que trabalham, se matam aqui e não conseguem pagar 1.000 libras. Não paga 1.000 libras. Paga 1.000 libras num quarto, por exemplo. No ano, no mês. No Os mês. caras isso é por semana que o governo tava pagando. Então você vê a diferença aí, ó. Quanto é que deu? 57 milhões para mandar? 53 bilhões é o valor que o Reino Unido informou que milhões, foi gasto. né? Milhões. Somente ano passado com esses retornos. Os retornos assistidos, né, que a gente conhece como retorno voluntário, têm aumentado nos últimos anos, com 6.799 pessoas viajando para casa, sendo mandadas de volta para casa. Dessa forma, em 2024, em comparação com 2.179. Então é muito grande, né? A distância é muito grande de um para o outro em 2022. Entre 2021 e 2024 foram mais de 13.637 pessoas que fizeram o retorno assistido, de acordo com o Ministério do Interior, tá? Tá, Cintia, mas não é só chegar aqui e pedir não, né? Tem algumas regras aí, como é que funciona isso? Não é qualquer pessoa que pode simplesmente chegar aqui e pedir o retorno voluntário não, tá? Segundo o Ministério do Interior, para se qualificar para o retorno voluntário, para receber esse dinheiro, lembrando que é até 3 mil libras, tá? Não é exatamente 3 mil libras não, apesar que nós recebemos uma mensagem de um seguidor nosso que falou que pediu o retorno voluntário, chegou no Brasil e não recebeu nada, Não recebeu. tá? Se você estiver assistindo, comenta aí, falou que acho que ele foi enganado por uma das mulheres lá, ele assinou Que um tava papel fazendo esse pedido para ele. Toma cuidado também. Ou será que essa pessoa recebeu o dinheiro? A Vai gente não saber. sabe, tem golpe pra tudo hoje em dia, né? Tem golpe pra tudo. E a gente ficou até de gravar com ele pra ele contar pra gente que nós estávamos muito relutantes em fazer um vídeo falando do retorno voluntário, porque a gente sabe que, apesar do canal ser uma ferramenta de informação e falar pra vocês as coisas como acontecem aqui no Reino Unido, muitas pessoas usam essa informação de má fé. Então, Mas tá eu bom. acho que agora com o ETA isso diminui. Porque agora o governo sabe quanto tempo... O governo sempre soube o tempo que você ficou aqui fora do Reino Unido. E agora você vai precisar fazer uma aplicação eletrônica antes de viajar. Então, se você tá no Brasil e vai vir aqui pro Reino Unido com visto de turista, né? Vou vir passear, por exemplo, qualquer pessoa precisa aplicar o ETA, que é a autorização eletrônica de viagem. E você já vai ser negado, né? Se o governo informar ali, aparecer no governo, opa, a pessoa ficou ilegal, já pediu asilo, porque o governo tem todas essas informações, sua autorização eletrônica é negada já antes de você vir pra cá. Então vamos lá, e quais são os requerimentos, né, pra pessoa ter direito até essas 3 mil libras, tá? Bom, se ela for um solicitante de asilo que não deu certo, ela pode pedir o retorno voluntário. Se ela for uma vítima confirmada de escravidão moderna, e nós falamos o que é considerado escravidão moderna no vídeo passado, assistam aí o vídeo. Se ela estiver dormindo na rua, né, que se ela for um homeless, morador de rua, ou tiver algum tipo de condição médica, tá? Então, em 2024, mais da metade dos estrangeiros que aceitaram o retorno voluntário era de onde, Diego? Calma, Cíntia, vamos deixar o pessoal descobrir aí. Então tá, Cíntia, quem foram esses 3 aí que voltaram aí pros seus países? Valendo 1 milhão! Tempo. Qual a resposta correta? Em primeiro lugar, Brasil. o brasileiro foi a maior nacionalidade a utilizar esse benefício do governo de retorno voluntário. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Em 2024, mais da metade dos estrangeiros que aceitaram o retorno assistido eram do Brasil, com 3.573 aceitando a oferta. Ou seja, a pessoa às vezes estava presa por algum motivo, o governo chega lá, se você foi pego pela imigração e você vai para um centro de detenção, a gente até conversou com uma pessoa, o X, tem até um vídeo no canal que a gente conversou com ele, que ele foi pego pela imigração, ficou preso e entrou com pedido de asilo e tal, ele conta essa história dele, ele falou que isso foi ofertado para ele, olha, você quer voltar ao seu país de origem? Ele, não, eu corro risco de vida no Brasil, eu quero permanecer aqui no Reino Unido e tal. E aí ele fica preso até todo esse processo
acontecer, né? Se você não assistiu esse vídeo e tem curiosidade de saber como é que funciona, é só procurar aí no canal que tem esse vídeo. Então, foi ofertado, e aqui dizem, ó, eram do Brasil com 353 aceitando essa oferta. Ou a pessoa tá com algum problema aí, vai, né, não compensa mais no ficar home aqui. office, pede o retorno assistido também, que... Tem pessoas que chegam aqui, começam a trabalhar, vê que não é achava que era uma coisa, investiu muito pra vir pra cá, vendeu coisas no Brasil, não tem nada no Brasil, fala, meu... Perde tudo aqui porque também, que tem porque muito... cai em golpes, isso acontece com frequência. Isso Isso que que eu acho que deixa a gente mais indignado, assim, porque a gente sempre escuta muitas histórias de brasileiros que vêm pra cá trabalhar e aí sofre algum tipo de golpe de outros brasileiros, e aí a pessoa fica sem nada, sem lugar pra morar, enfim. E aí vai lá e pede o retorno voluntário. Tem essa opção, né, da pessoa pelo menos voltar segurada para casa nessa condição. Bom, a segunda nacionalidade com maior número de estrangeiros foi a Índia, com 915 pessoas retornando em 2024. E aí as pessoas sempre falam, né, dos indianos aqui, que o número dos indianos aqui no Reino Unido é muito superior do que os brasileiros, mas somente 915 pessoas utilizaram desse recurso para retornar ao país de origem, e em seguida 271 retornando para Honduras. Caraca. E eu fiquei super chocada de saber que os brasileiros... É aquela coisa, né? Nunca um brasileiro, mas sempre um brasileiro, assim, fiquei super chocada em saber que a nossa comunidade utiliza... Não que é um benefício, o governo oferece isso, Muita gente vai falar assim, ah, não, mas é um benefício, tem direito. Lógico, tem se a direito. pessoa tem direito a pegar e Acho tal, justo. mas o que me indigna é saber que muitos brasileiros utilizam desse recurso para pessoas que realmente precisam dessa assistência de má fé, sabe? Isso me deixa realmente irritado. Exatamente, de má fé, tudo que é de má fé não é bom, né, meu? Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês estavam esperando isso também? Ficaram surpresos ou não? Você ficou surpresa? Fiquei, quando você falou, pô, achei que era, sei lá, quase você não vê brasileiro aqui, você só vê indiano. Então, porque eu pensei ou não... falando dessas outras nacionalidades de forma pejorativa, né, ou não. Mas eu achei que fosse ou indianos, ou paquistaneses, ou albaneses, que são a maioria das pessoas que pedem asilo aqui no Reino Unido. Então são as nacionalidades que mais pedem asilo, e eu achei que elas também fossem as maiores nacionalidades que pedissem Só que aí que tá. essa assistência. Aí você vê essa galera aí que se mata pra vir de barco. Você acha que ele vai tentar voltar por causa de 3.500? Não. 3 mil só. Até 3 mil libras? 3 mil. Lógico que ele não vai voltar, porque ele já sabe que ele tá aqui. Mas é óbvio, né? Se ele tá com pedido de asilo aqui, ele tá recebendo... O governo tá mantendo ele em hotel. Também. O governo oferece, ó, quer voltar pro seu país? Ele, não, vou voltar pra aqui, eu tenho aqui... Lá eu moro num barraco, aqui eu moro no hotel. Porque essa galera tá sendo bancada pelo governo. E muitos brasileiros que vêm pra cá não tem esse acesso de conseguir esse suporte do governo. Então, pra ele, compensa mais pegar esse benefício e voltar pro Brasil. Vamos ouvir o que a Yvette Cooper, que é ministra do Interior, o que ela disse sobre isso. Ó. Let's talk about some of the sharp end of this. You want to send foreign criminals back where they came from. What happens if the country where they came from, let's say the Nigerians or the Italians, say, we're not having them back? What are you going to do? So what we need to do is increase the removals and returns, which is what we're already doing. So we've already had a 16%... But where are you going to remove them I'll come to your points. The 16% increase in the returns of foreign national offenders since the election, already as a result of what we're doing. You're right that there can be international barriers and there can be international problems, but that's not the only issue. So where we have those international issues, then we engage repeatedly, persistently, in a determined way, because we do think that people should return home if they break our laws. But what we also need to do is to make sure that a wider range of people are actually being returned in the first place. Então, ela cita aí esse trechinho só que o jornal colocou, ela falando de pessoas que estão aqui que cometeram algum tipo de crime, tá? E é óbvio, eu também acho, se a pessoa tá aqui no Reino Unido cometeu algum crime, ela, depois que ela pagou o crime, não sei qual que é o processo, tá? Como é que funciona isso? Mas se ela vai cumprir o crime que ela cometeu aqui, ok, senão ela tem que voltar para o país dela de origem também. Eu acho que o Reino Unido não tem que ficar arcando com criminosos, né? Então, isso depende de qual forma foi negociado isso, se ela vai cumprir a pena aqui no Reino Unido ou vai cumprir a pena no país de origem. Não sei como é que isso funciona, essa parte criminal. Mas eu também acho justo retornar a pessoa para o país dela de origem, se ela não está de acordo com as leis
do Reino Unido, Porque claro. quem tá bancando é a gente, né? Os contribuintes. Então é... Não, e falando em contribuinte, aqui na matéria fala isso, ó, o Ministério do Interior insiste que o programa de retorno voluntário é uma alternativa muito mais econômica para o contribuinte. Então, tá aqui, ó, contribuinte, vocês que pagam imposto, é muito mais barato do que pagar por acomodação e apoio para aqueles que enfrentam a deportação do Reino Unido. Isso, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso aí? Comenta aqui e a gente vai discutir aí nos comentários. E é isso aí, esse foi mais um vídeo de hoje. A gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu! Valeu.